Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você, que é médium, que está iniciando na Umbanda, deve ter ouvido em algum momento: seja bom médium. Mas como nós podemos nos tornar bons médiums? Nós nos perguntamos: será que eu tenho que ter dons extraordinários? Virar o Superman e sair flutuando? Virar um X-Men com dons extraordinários para ser apontado pelos outros ou até dentro da minha própria consciência como bons médiums? Não é nada disso. Você não precisa ser o melhor médium do mundo com dons mais extraordinários. É uma série de qualidades que você vai desenvolver durante a sua caminhada como médium. Não basta ter dom. Não basta nascer com dons. Não adianta ser o médium mais extraordinário com mais dons do mundo se você não desenvolve esses dons. É a mesma coisa que você nascer com as pernas mais maravilhosas, mais perfeitas, para se tornar um grande corredor de maratona e você nunca ter começado a fazer exercícios, reforçar elas, para um dia concorrer a uma maratona. Não adianta você ter um dom dentro de si, como muitas vezes eu ouvi de pessoas chegando até mim e dizendo assim: ah, eu sou uma médium extraordinária. Eu vou olhar para ela e vou dizer: olha, você até pode ser, mas quem vai definir se você é boa médium é a sua espiritualidade. Um bom médium ele precisa desenvolver algumas qualidades. E isso não é fácil. Se fosse fácil, gente, olha, muita gente estaria vendendo a fórmula em pacotinhos. Não, não é fácil. É uma vida inteira de desenvolvimento. Como eu disse, e gosto muito de comparar aos atletas. Você precisa ir desenvolvendo ela e cuidando dela a vida inteira. Porque se você não cuidar dela, você acaba perdendo esses dons. Eles vão enfraquecendo, eles vão sumindo, ou pior, se tornando casa, invólucro para espíritos obsessores. Você começa a se desenvolver como médium e o dirigente espiritual diz para você: por favor, não falte aos trabalhos. Você diz assim: ah, ele quer me prender. Ah, ele quer me obrigar a ir aos trabalhos. Ele quer que eu esteja à disposição dele 24 horas por dia. Ideias malucas assim aparecem na cabeça de muitos médios. Não, o dirigente está tentando dizer assim para você: não falte. Porque se você começar a faltar aos trabalhos, o que vai acontecer? Você vai estar se desenvolvendo, abrindo os canais, os chakras para as incorporações mediúnicas. Você vai estar simplesmente com as portas abertas. E o que acontece com o médico que começa a abrir portas? Se ele não tem uma rotina, uma disciplina mediúnica, ele começa a ser alvo daqueles espíritos que não tem nada para fazer, que são os espíritos vagantes, os espíritos obsessores, que estão ali, são muitas vezes, estão ali sem fazer nada e dizem assim: olha só, um veículo ali vazio para eu me ocupar. E ele começa a viver a tua vida. Ele come com você, ele dorme com você, ele acorda com você e fica ali. Então, para um médium não se tornar alvo de obsessores, disciplina mediúnica. Quando Emmanuel nos fala naquele filme homérico, engraçadíssimo, chega a ser, quando ele chega para Chico Xavier e diz: o que eu devo fazer para me tornar um bom médium? E Emmanuel diz: disciplina, disciplina, disciplina. É disciplina mesmo. Gostemos ou não da doutrina espírita, cada um tem seus gostos, e muitos não gostam mesmo da doutrina espírita, nós devemos aprender a encaixotar, às vezes, um pouco os nossos preconceitos e olhar para os lados, para perceber o que os outros estão dizendo. Que muitas vezes está surgindo ali um bom conselho e a gente, por preconceito, puro preconceito, não ouve, não aprende, não evolui. Isso é uma das coisas que o médium precisa aprender a ter. Humildade. Humildade talvez seja a qualidade mediúnica mais importante
de um médium. Porque se você for humilde, você vai bloquear muitas coisas. Humildade não significa ser simplório, não é isso. Mediunidade não significa você se vestir de trapos, não é isso. Mediunidade não significa você falar uma linguagem errada, um português errado, não é isso. Humildade é um estado de espírito, é você enxergar as pessoas não melhores nem piores do que você. Pode se aproximar qualquer pessoa com mais estudo, com outra raça, com outra situação financeira ou social, e você sempre vai enxergar ali um irmão. Você não vai estar dentro do grupo pensando em se tornar estrela. Mediunidade não é palco. Nós não estamos ali para chamar atenção. Muitas pessoas, por problemas pessoais, eu acredito, que têm algum tipo de conflito consigo mesma, têm uma necessidade muito grande de ser admirado e receber o palco, onde todos ali o invejam e o aplaudem. Aí passam a se vestir de forma exagerada. São aqueles médiuns que aparecem com aqueles vestidos, parece um bolo de noiva, repleto de decorações caríssimas, simplesmente para abafar a festa dos outros, abafar a corrente mediúnica. E às vezes pior, acaba estimulando os outros médiuns que também estão lidando com a vaidade, estão lutando contra a vaidade, mas aí vendo aquele irmão vestido daquela maneira, ele vai começar a fazer também roupas parecidas. Daqui um pouco a corrente inteira vai ser de médiuns se tapeando, médiuns brigando entre si, qual é a estrela do momento. E para que isso não aconteça, nós esperamos que o dirigente espiritual desses grupos cheguem e digam aos seus médiuns: não façam isso. E criem até uniformes simples, mas uniformes bonitos, limpos, bem trajados, de forma correta, para que possam ali trabalhar, todos se sintam bem, desde o mais pobre ao mais rico, e sempre controlando um pouco quando o médium esquece um pouco dos limites que deve ter e começa a se tornar aquela árvore de Natal cheia de joias, cheia de adereços, até exageradamente, adereços caríssimos, esquecendo de sua simplicidade, que nós esperamos que o médium seja. Quando o médium não falta, também ele está firmando um encontro semanal com seus guias. É uma questão de respeito. Imagine você, alguém convidar você para uma festa, você bate na porta e a pessoa diz: eu me esqueci de te avisar, a festa foi transferida para a semana que vem. Você se vestiu, você adquiriu coisas, você pagou o transporte, chegou até lá para simplesmente ouvir que a festa foi transferida. Aí, tudo bem, você fica contrariado, aí você volta para casa. Na outra semana você vai. Hoje é o dia da festa, de novo. Estou pagando transporte, de novo. Estou me arrumando, enfim, o trabalho de se arrumar, de novo. Aí chega lá e a pessoa: puxa vida, você nem imagina o que foi essa semana. O meu gato ficou doente, eu tive que levar no veterinário. Minha criança ficou adoentada também, passei uma semana sem dormir. Foi cancelada a festa. O que faz um espírito de luz conosco? Ele firma um encontro, um compromisso. Ele para tudo o que estiver fazendo no plano espiritual para estar conosco naquele dia, naquele horário, naquele momento. Ele deixa hospitais, ele deixa de fazer palestras no plano espiritual, ele deixa de se encontrar com seus próprios orientadores. Sim, porque um espírito de luz é evolução ao infinito, né, gente? Ele não para de evoluir. Ele deixou de se encontrar com seus orientadores, às vezes, para estar ali à nossa disposição para o trabalho, para nos ajudar, para incorporar em nós. E você começa a faltar. Chega um momento que os próprios guias superiores a ele vão dizer: olha, abandona esse médium, porque esse médium está brincando com toda a espiritualidade, nós temos mais o que fazer e nós não estamos à disposição dele. Deixa que ele vai aprender sozinho. O que isso decorre? É aquilo que eu falei no início do vídeo. Um automóvel, um veículo desocupado,
é motivo para ser ocupado por obsessores. O médium que começa a faltar aos trabalhos, o que acontece? Começa a se tornar ali alvo de obsessores, que começam a dizer assim: eu sou o teu caboclo, eu sou o teu Exu, eu sou o teu preto velho. E você, diante, porque não está plenamente desenvolvido, não consegue distinguir muito bem uma coisa da outra. E começam a surgir aqueles guias que nós conhecemos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Em outro vídeo eu vou contar alguns casos pessoais para vocês, e vocês vão entender por que nós pensamos como pensamos. Porque as más experiências são aquelas que mais ensinam a gente. Os maus encontros, os maus terreiros. Às vezes, quando a gente começa a trilhar nosso caminho mediúnico em busca de um bom terreiro, nós vamos parar em lugares assim incríveis, e que essas histórias acabam nos norteando a vida, por toda a vida, para que não façamos a mesma coisa. Outra coisa também, enturme-se. Sim, enturme-se no grupo mediúnico. Nós chegamos muitas vezes, nem todos, mas alguns, chegam cheios de preconceito, cheios de não me toque, cheios de manias dentro de um grupo mediúnico. Não gosta daquela pessoa porque aquela pessoa se veste de forma muito simples. Não gosta daquela outra pessoa porque ela teve pouco estudo e fala, às vezes, errado. Não gosta daquela outra pessoa porque ela sabe que tem uma profissão, um trabalho humilde demais. E você começa a criar um monte de manias, um monte de coisas. Um monte de não me toques, como a gente diz. E você perde a oportunidade de aprender com outras pessoas. Porque é incrível como as pessoas, às vezes, mais simples, mais humildes, são os nossos melhores professores. Eles sempre têm uma grande lição para trazer. Quando, às vezes, nós estamos muito chateados, muito tristes, são aqueles os primeiros a nos abraçar, nos dar uma palavra de conforto, de alívio. Parte de um grupo mediúnico, como é importante. Como você pode usufruir de tudo ali, de pessoas diferentes. Você aprende a lidar também com raças diferentes. Às vezes você é muito preconceituoso, você teve uma educação muito preconceituosa, que lhe incutiram na cabeça que esse não é melhor que aquele é pior que o outro. Aquelas bobagens que ensinam para muitas pessoas quando são crianças. Mas quando chega na fase adulta e lidando num grupo tão heterogêneo como é um grupo mediúnico, especialmente da Umbanda, que é formado de pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores e de todos os saberes, como é importante se enturmar para aprender justamente isso, a amar a todos. Você começa aos poucos a derrubar os seus preconceitos. Você pode ser como for, você pode ter nascido no lugar que for, você pode ter tido a educação que for. Não é possível que você continue o mesmo depois de lidar com um grupo mediúnico de Umbanda e abrir o seu coração para lidar com os seus irmãos tão diferentes de você. É maravilhoso. Dê a você essa oportunidade. Como nós estávamos falando no início do vídeo, a humildade é o melhor das virtudes. A humildade nos torna seres humanos melhores. A humildade nos faz aceitar as tarefas do terreiro. Muitos não querem pegar uma vassoura, muitos não querem pegar num balde. Muitos, eu vi inclusive vídeos criticando que entrou para ser um médium e está ali agora lavando o chão, lavando um prato, lavando uma gamela, lavando um alguidar ali no canto. Não entende que você se torna parte de um grupo, de uma família verdadeira. Uma família verdadeira, todos os membros são úteis, todos os membros trabalham pelo bem de todos. Não existe escravidão, não existe jogar sobre si as piores tarefas. Todos conhecem o seu trabalho e todos participam. Mas muitas vezes vem de famílias onde só um trabalha, um faz tudo pela família. São pessoas que nunca pegaram numa vassoura, nunca se tornaram donas de casa, nem chefes de família, nunca participaram de nada, sempre foram visitantes e filhos mimados. Isso é uma das coisas que faz a Umbanda
nos tornar seres humanos bem melhores. Nós entramos, às vezes, achando que vamos ser paparicados a vida toda, porque quando entramos num terreiro é natural que recebamos todo um cuidado especial do dirigente e dos próprios irmãos para que a gente justamente se enturme e conheça os trabalhos ali. Mas à medida que o tempo vai passando, o dirigente espiritual e os próprios médiuns ali, eles vão se ocupando com outras tarefas, com novos médiuns até que estão chegando. E aquele médium que foi muito paparicado no início dos trabalhos, ele perde isso. E ele fica magoado. Ele achou que todo mundo ele seria estrela do momento. Ele passou pela porta, o terreiro inteiro ia bater palmas quando ele chegasse. Isso não acontece. E ele começa a ficar magoado, achando que foi abandonado, achando que o dirigente não lhe dá atenção, que o grupo mediúnico o despreza. E começa, às vezes, a se tornar um elemento realmente criador de conflitos ali dentro, criando fofocas, criando desarmonia, porque é assim que ele costuma lutar pelos seus direitos. Isso é uma coisa também que a Umbanda ensina. A humildade é a melhor de todas as qualidades. Se você for humilde como médium, como ser humano, muitas vezes você está diante de um conflito, dentro de um trabalho, nem dentro do grupo mediúnico. Seu patrão está brigando com você, seus colegas estão brigando com você. Mas se você for humilde, o que você vai fazer? Você vai chegar para essas pessoas e perguntar: o que está acontecendo? Por que estão aborrecidos comigo? Senta para conversar com carinho e com respeito. O que faz uma pessoa que não é humilde? Levanta o nariz e começa a enfrentar. Começa a ser turrão, começa a criar conflitos a tal ponto que chega a sua demissão. E ele diz assim: esse trabalho não é para mim, eu vou para outro trabalho que vai me valorizar. E assim começa a ser aquele que pula de galho em galho, vai e vai. E isso acontece também nos nossos terreiros. E às vezes não é o terreiro que é ruim, não é aquela orientação que foi ruim, mas foi a falta de humildade do médium que não quis aprender o valor mais importante que se espera de um bom médium em qualquer seara mediúnica. Então, agora, nesse instante, nós vamos parar um momento para o nosso querido, amantíssimo, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Semana que vem sempre um assunto instigante, um assunto bom que para a sua reflexão, para o seu aprendizado, até para discussão entre o seu grupo mediúnico. Então, nos encontre semana que vem e nós estaremos esperando você.